E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo da lei de Lenz, que aparece na lei de Faraday através do sinal negativo. Para fazer isso, observe a figura ilustrada no quadro. Nela nós temos um ímã permanente em forma de barra com o polo norte voltado para a face esquerda da espira. De acordo com a regra da mão direita, eu vou orientar o versor N sempre perpendicular ao plano delimitado pela espira, na horizontal e para a esquerda. Com isso, o vetor dl, sempre tangente à espira no ponto considerado, fica orientado conforme ilustrado nas figuras em questão. Aproximando o polo norte do ímã permanente da face esquerda da espira, vemos que o fluxo magnético, através de sua área, aumenta numericamente. No entanto, esse crescimento numérico é acompanhado por um sinal negativo, pois o produto escalar do vetor B pelo versor N é menor do que zero, já que esses dois vetores, de forma geral, conforme eu ilustro na figura, possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Compondo esses dois raciocínios, o crescimento numérico do fluxo magnético, acompanhado do sinal negativo, vemos que a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo é menor do que zero. Logo, pela regra de sinal, vemos que a força eletromotriz induzida na espira é positiva. E sendo a força eletromotriz induzida um número maior do que zero, nós podemos afirmar que o produto escalar do campo elétrico induzido pelo vetor dl é maior do que zero. Sendo assim, em cada ponto da espira, o campo elétrico induzido possui a mesma direção e sentido do vetor dl. Logo, ele se orienta na espira no sentido anti-horário, conforme eu ilustro na figura. E com isso, surge na espira uma corrente elétrica induzida de intensidade I, orientada no sentido anti-horário devido à ação do campo elétrico induzido. Muito bem, observe a figura ilustrada no quadro e toda a análise realizada até aqui. Observe com esses resultados que a espira se transforma em um dipolo magnético. A face esquerda é o polo norte e a face direita, escondida, é o polo sul. Sendo assim, surge no ímã, observe a figura, uma força magnética de repulsão, no sentido de afastá-lo da espira, em oposição ao seu movimento. Esse é justamente o sentido da corrente elétrica induzida na espira. É aquele no qual o movimento do ímã é dificultado em relação a ela. O sentido da corrente elétrica induzida é aquele que se opõe ao crescimento do fluxo magnético através de sua área A, conforme eu ilustro na figura. Observe mais uma vez que a força magnética atuando no ímã permanente está orientada justamente nesse sentido, no sentido de se opor ao crescimento ou, se você preferir, à variação do fluxo magnético através da área da espira. Muito bem, observe mais uma vez a figura, a análise realizada até aqui. Note ainda que a corrente elétrica induzida na espira gera um campo magnético induzido orientado na mesma direção e sentido do versor N. Logo, aparece um fluxo magnético induzido positivo, pois esses dois vetores possuem a mesma direção e sentido. E esse fluxo do campo magnético induzido surge no sentido, eu reforço, de se opor ao crescimento do fluxo magnético devido à aproximação do polo norte do ímã. Muito bem, vamos agora repetir essa análise para esta situação. Vamos afastar agora o polo norte do ímã da espira em questão. Então vamos lá. Se o polo norte do ímã se afasta da espira, é visível que o fluxo magnético através de sua área A diminui numericamente. E essa diminuição numérica continua acompanhada de um sinal negativo, pois o produto escalar do vetor B pelo versor N continua menor do que zero.
já que esses dois vetores, conforme eu ilustro no quadro de forma geral, possuem a mesma direção e sentidos opostos. Compondo essas duas análises, a diminuição numérica do fluxo magnético através da área da espira, acompanhada do sinal negativo, vemos que a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo é maior do que zero. Pela regra de sinal, vemos que a força eletromotriz induzida na espira é negativa. E sendo a força eletromotriz induzida um número menor do que zero, nós podemos afirmar, a partir de agora, que o produto escalar do campo elétrico induzido pelo vetor dl é menor do que zero. Consequentemente, o campo elétrico induzido na espira em cada ponto possui a mesma direção, porém sentido oposto ao vetor dl. Logo, o campo elétrico induzido se orienta a partir de agora no sentido horário. E com isso, surge na espira uma corrente elétrica induzida orientada no sentido horário, devido à ação do campo elétrico induzido. Muito bem, observe a figura obtida e toda a análise realizada até aqui. Note mais uma vez que a espira se transforma em um dipolo magnético. A face do lado esquerdo agora é o polo sul e a face escondida do lado direito é o polo norte. Sendo assim, surge no ímã, observe a figura, uma força magnética no sentido de dificultar o seu movimento, no sentido de se opor ao afastamento do polo norte. Mais uma vez, eu reforço, é esse justamente o sentido da corrente elétrica induzida na espira, é aquele no qual o movimento do ímã é dificultado em relação a ela. Observe que a corrente elétrica induzida agora se orienta no sentido de se opor à diminuição do fluxo magnético através de sua área. Perceba que a força magnética se orienta nesse sentido, no sentido de se opor à diminuição do fluxo magnético causado pelo movimento de afastamento do ímã em relação à espira. Mais uma vez, vemos que surge na espira, de acordo com a regra da mão direita, um campo magnético induzido, orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao versor N. Ou seja, surge agora um fluxo magnético induzido no sentido de aumentar numericamente o fluxo através da área da espira. Eu reforço, no sentido de se opor à diminuição causada pelo movimento do ímã em relação à espira. Muito bem. Observe mais uma vez a figura obtida e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, observe que a lei de Lenz está vinculada ao princípio de conservação da energia. Se nós considerarmos a partir de agora, a partir desses resultados, um ímã permanente em forma de barra em queda livre em direção a uma espira, a energia dissipada na resistência R da espira, fenômeno conhecido como efeito Joule, ocorre às custas de uma redução na energia cinética do ímã. Vamos entender como isso ocorre? Observe a figura. À medida que o polo norte do ímã permanente se aproxima da face superior da espira em questão, surge nela uma corrente elétrica induzida orientada no sentido anti-horário. Consequentemente, surge na face superior da espira um polo norte. Mais uma vez, a espira se transforma em um dipolo magnético, em que a face superior é o polo norte e a face inferior, escondida para nós, é o polo sul. Logo, surge no ímã uma força magnética, conforme vimos anteriormente, no sentido de se opor ao seu movimento. O campo magnético induzido na espira, conforme vimos anteriormente, utilizando aqui mais uma vez a regra da mão direita, ele atua no sentido de frear o ímã, diminuindo a sua energia cinética e concordando com a lei de Lenz. Este é o princípio de funcionamento dos freios magnéticos. Observe mais uma vez toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.